Fala galera do YouTube, mais um conteúdo muito maneiro de Power BI na área e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a juntar várias planilhas em Excel em uma única tabela gigante para você conseguir trazer essa tabela para dentro do seu Power BI e fazer as suas análises, fazer os seus relatórios. Então eu vou te ensinar a juntar todas as abas de um arquivo em Excel para virar uma única tabela. Então repare que aqui dentro do meu Excel eu tenho uma planilha, cadastro de funcionários com várias abas, industrial, administrativo, comercial. Eu vou querer juntar todas essas abas em uma única tabela e poder usar dentro do Power BI. Então, se quiser aprender, não esquece de ficar até o final da aula e aqui embaixo de mim baixar o arquivo que eu estou usando, que vai estar aqui no link da descrição. Se você quiser aprender ainda mais Power BI, não esquece de se inscrever no canal, porque todo dia tem conteúdo não só de Power BI, como de Excel e VBA. Se você já gosta dos nossos conteúdos, então aproveita e já deixa o like. E para você que está aqui e quer aprender Power BI, eu vou deixar um presentinho que é um mini curso de Power BI que vai estar aqui disponível de presente, de graça para você aqui na descrição do vídeo, tranquilo? Mas agora, sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje. Então, aqui dentro da minha planilha do Excel, eu tenho um arquivo com um cadastro de funcionários da empresa onde eu trabalho, por exemplo. Então, eu tenho aqui, cada aba vai ser o cadastro de funcionários de uma área específica da empresa. Então, lá na primeira aba do Excel, eu vou ter aqui área industrial. E uma lista com todos os funcionários que são da área industrial da empresa. Depois, na aba administrativo, eu vou ter as mesmas informações de todo funcionário. Ó, o nome, qual é o telefone dele, qual é a área, qual é o salário, idade e tempo de empresa. E a mesma coisa para a área comercial, área logística, área de diretoria, parcerias e assim por diante. Só que o que eu quero fazer é, concorda comigo que se eu tenho várias abas diferentes, se eu quiser fazer alguma análise, se eu quiser fazer algum relatório, ao invés de ter várias abas separadas, faz muito mais sentido eu ter uma única tabela gigante com todas as informações em uma única tabela. Todos os funcionários em uma única lista, todo mundo junto. Que é exatamente o que a gente vai fazer lá pelo Power BI. A gente vai dar um jeito de pegar todas essas abas e juntar todas elas automaticamente em um único tabelão. Então agora vamos lá para o nosso Power BI. Então, estou aqui no meu Power BI e o que eu vou fazer? Lembra, sempre que eu for importar dados de algum lugar aqui para dentro do Power BI, eu venho nessa opção aqui de obter dados. Só que normalmente, quando a gente quer trazer alguma planilha em Excel, a gente vem nessa opção importar dados do Excel. Mas nesse caso, a gente não vai importar dados clicando nessa opção do Excel. Por quê? Essa opção do Excel é quando eu quero trazer uma única planilha, ou então quando eu quero trazer várias planilhas separadas. No caso, o que eu quero fazer é, eu quero juntar várias planilhas em uma única tabela. Se eu quero juntar várias planilhas em uma só, eu não posso clicar nessa opção do Excel. Eu tenho que clicar na opção aqui em mais, e eu tenho que procurar a opção de importar dados de uma pasta do meu computador. Beleza, mas por que importar dados de uma pasta do meu computador? Porque aí ele vai olhar todas as planilhas que estiverem naquela pasta, isso é, com todas as abas de todos os arquivos de Excel, ele vai juntar industrial, administrativo, comercial, todas as abas que a gente tinha lá atrás. Então, você vai clicar aqui na opção de pasta e você vai vir aqui em conectar. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai abrir para a gente, aqui ele vai perguntar o caminho da pasta, ou seja, qual é a pasta do nosso computador que a gente quer abrir, e duas opções. Ou você clica aqui nesse botão de procurar e procura lá no seu computador onde que está esse arquivo, essa pasta, na verdade, que você quer abrir. Mas uma opção mais fácil é o seguinte, é você ir lá no seu computador, procurar qual que é a pasta, por exemplo, eu já localizei aqui a pasta onde está a minha planilha cadastro de funcionários, é essa pasta aqui, ó, 8 de novembro, que é o dia que sai o vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Então tá lá, é essa pasta que eu quero. Repara que nessa pasta eu vou ter várias informações, eu vou ter a nossa planilha cadastro de funcionários, eu vou ter um outro arquivo aqui que é uma fatura de cartão em PDF que a gente colocou aqui só para mostrar o que vai acontecer quando eu tiver vários arquivos. E, inclusive, eu tenho um outro arquivo em Excel, que é um arquivo de vendas. Então, repara que dentro dessa pasta eu tenho vários arquivos. O que vai me interessar é só essa planilha cadastro de funcionários. Então, já a gente vai ver como que a gente faz para pedir para o Power BI só selecionar as informações da tabela cadastro de funcionários. Mas o que eu preciso saber por enquanto é qual é a pasta do meu computador de onde eu vou pegar as informações. O que eu faço então? Eu clico aqui em cima, ó, nessa barrinha lá em cima. Quando eu clicar naquela barrinha lá em cima onde tem o caminho da pasta, ele vai automaticamente listar para mim, ele vai digitar em texto, qual é o caminho daquela pasta. C, usuários, Alan Pinheiro, OneDrive, Power BI e tudo mais. Pegou o caminho da pasta. Você copia esse caminho, ó, Ctrl C, volta lá no seu Power BI e cola aqui o caminho da pasta. Ctrl V, beleza? Copiei e colei, dei um OK aqui.
Então pronto, agora ele já sabe exatamente de qual pasta do meu computador eu quero pegar as informações. E tá lá, ele vai abrir aqui pra gente uma lista com todos os arquivos que eu tinha ali. Por exemplo, eu tinha o meu arquivo de cadastro de funcionários, eu tinha o meu arquivo de fatura, que era em PDF, eu tinha o meu arquivo de vendas, que também era uma planilha em Excel. E o que eu quero fazer? Concorda comigo que eu não quero todos os arquivos, eu só quero o arquivo cadastro de funcionários. Então, como que eu faço para editar? Eu não quero todos, eu quero escolher qual arquivo. Então, para editar, eu vou vir aqui embaixo nessa opção de transformar dados, para editar quais informações eu vou querer pegar na prática. Então, transformar dados, e aí o que ele vai fazer? Lembrando, sempre que a gente clicar em transformar dados, ele vai abrir para a gente o nosso Power Query, que é o nosso ambiente aqui de edição de planilhas, para a gente conseguir ajeitar as planilhas que a gente quer levar para dentro do Power BI. E vamos lá, repara que ele criou aqui para a gente uma lista com aquelas os três arquivos que eu tinha, cadastro de funcionários, fatura e vendas. Então o que eu vou ter que fazer é, nessa coluna 2, nessa segunda coluna da minha tabela, tem o nome de cada um dos arquivos, cadastro de funcionários e tudo mais. Então aqui eu vou ter que filtrar qual que é o arquivo que eu quero trazer. Ou seja, eu quero filtrar só o arquivo de cadastro de funcionários, que é esse arquivo que tem um monte de abas com os funcionários da empresa. Então como que eu faço para filtrar ele? Vou clicar aqui no filtro, na setinha para baixo, e vai estar lá a lista de todos os arquivos. Eu vou desmarcar todos e vou marcar só o que eu quero, que é cadastro de funcionários. Clica lá, dá um OK, pronto. Eu eliminei os outros dois arquivos da jogada, só trouxe o cadastro de funcionários. Agora é o seguinte, eu tenho que basicamente abrir todas as informações que eu tenho desse cadastro de funcionários, todas as informações. Para eu abrir as informações, repara que ele está só o nome do arquivo, mas para abrir as tabelas, eu vou clicar aqui, ó, nessa primeira coluna, onde tem essas duas setinhas para baixo, você vai lá e clica nessa opção. Vamos lá. E quando a gente clicar nessa opção, o primeiro detalhe que a gente tem que ficar atento é, para você conseguir juntar informações de várias abas do Excel, o pré-requisito é, todas as tabelas têm que ser iguais, ou seja, os nomes das colunas precisam ser todos iguais. As ordens das colunas, as ordens que as informações aparecem, precisam estar iguais também. Não adianta na primeira aba eu ter telefone e depois salário, e na segunda aba está ao contrário, está salário depois telefone. Não pode. Tem que ter todas as colunas a mesma ordem, as mesmas informações. E tá lá, o que ele faz? Ele vai abrir aqui pra gente, ó, uma lista com todas as abas. Administrativo, comercial, diretoria, industrial, logística e parcerias. O que eu vou fazer agora? Tá vendo essa pastinha aqui, ó, essa pastinha que ele criou com todas as abas? Você vai clicar nessa pastinha com o botão direito, e você vai clicar nessa opção chamada transformar dados. Transformar dados. Por quê? Porque aí quando você reparar, ele vai abrir pra gente basicamente uma visualização com todas as abas que a gente tem lá no nosso arquivo. Ó. Repara, industrial, administrativo, comercial, logística, diretoria e parcerias. Perfeito. Então agora o que falta? Falta ele abrir as informações de cada aba. Então, para abrir as informações de cada aba, é o seguinte, ó. Tá vendo que tem uma coluna chamada data? Data é como se fosse dados em inglês. Então ele vai colocar aqui data, como se fosse os dados, e ele está meio que com a tabela comprimida, a tabela escondida. Então, como que eu faço para abrir a tabela? Eu vou clicar aqui, ó, no cantinho direito, onde tem essas duas setinhas, uma para cada lado. Clica nessa opção e aí você vai lá embaixo e clica em OK. O que ele vai fazer? Ele vai basicamente abrir as tabelas para a gente. E aí, se você reparar, apareceu aqui para a gente, ó, o nome da aba, qual é a informação, que no caso, por exemplo, o nome do funcionário, qual é o telefone do funcionário, qual é a área dele, o salário, a idade e assim por diante. Então, repara que aqui, ó, se você descer, ó, vou descer, tá lá. Todo mundo que é da área industrial, todo mundo que é da área administrativa, lá embaixo vai estar todo mundo que é da área comercial e assim por diante. Então, agora já dá para ver que já está tomando forma, mas ainda tem algumas coisas que a gente vai precisar ajeitar. Por exemplo, ó, se você reparar, lá no início, eu tenho duas colunas que são desnecessárias. Que duas colunas são essas? A primeira coluna é chamada nome da origem. O que é nome da origem? É o arquivo de onde veio essa informação. Depois, a segunda coluna me dá o nome da aba. Se é da aba industrial, se é da aba administrativo, mas eu não preciso saber qual é o nome da aba. Por quê? Porque aqui do lado, ó, nessa coluna, eu tenho exatamente qual é a área do funcionário. Então, é redundante eu ter essas duas informações aqui. Qual é o nome da planilha e qual é o nome da aba. Então, eu vou deletar essas duas informações. Clica na primeira coluna, segura o Ctrl e clica na segunda que ele vai marcar as duas colunas.
E vamos lá, vou deletar as colunas apertando Delete. Foi. E aí, as duas primeiras colunas eram inúteis. Então, a gente vai ter que ver se tem mais alguma outra coluna dentro da nossa tabela que a gente não quer. Então, vamos lá. Primeira coluna é a coluna de nome, quero manter. Segunda coluna, telefone, quero. Área, quero. Salário, idade. Vamos ver quem mais tem aqui, ó. Vou chegar aqui para a direita. Tá lá, tempo de empresa, quero. E aí, se você reparar, tem umas outras informações também desnecessárias. Ó. De novo, ele está mostrando para a gente o nome da aba. Depois ele vai mostrar o que era... de onde veio essa informação? Ele está falando que veio de uma sheet, que é uma aba em inglês. E depois ele vai perguntar se a aba estava oculta. E aí não faz sentido essas três últimas colunas para a gente. Então eu vou deletar essas últimas três. Então clica na primeira coluna e aí você pode selecionar essas três colunas de duas formas. Ó. Segura o Ctrl, clica na segunda coluna. E aí segura o Ctrl mais uma vez e clica na terceira. Mas o jeito mais fácil de você fazer isso é, se você tiver várias colunas, faz o seguinte. Clica na primeira coluna, segura o Shift e clica na última que ele vai marcar todas do início até o fim. Tranquilo? E aperta o Delete que vai aparecer pra gente. Então vamos lá, já está tomando uma boa forma aqui com todas as colunas que a gente queria. Desde o nome do colaborador até lá no final que vai ser o tempo de empresa dele. E aí vamos lá, pensar juntos aqui. O que falta agora melhorar? Se você der uma olhadinha aqui nas nossas colunas, tá aqui o nome, o telefone, a área e tudo mais. Mas, se você perceber, na primeira linha da tabela, na linha número 1, o que aconteceu? Ele colocou os títulos da tabela. Ó, nome, telefone, área, salário, idade e tempo de empresa lá no final também. Mas, o que eu quero fazer é, no Power BI, a gente não coloca dentro da tabela os títulos das colunas. Os títulos das colunas ficam aqui, ó, bem em cima onde eu estou clicando aqui nesse momento. Onde está aqui coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, eu quero que estejam os títulos, tudo bem? Então, o que eu preciso fazer agora no Power BI é pedir para ele, ó, Power BI, tá vendo essa informação que está na primeira linha da tabela? Eu quero que essa primeira linha vire os cabeçalhos da minha tabela, tudo bem? Agora, só um detalhe que você vai ter que prestar atenção é o seguinte, ó, aqui, na linha 1, eu tenho os títulos da tabela. Só que se a gente descer um pouquinho a nossa tabela, por exemplo, vou descer, repara nessa linha 31. Nessa linha 31 aparecem de novo os cabeçalhos, ó. Nome, telefone, área, salário, idade e tempo de empresa. Por que na linha 31 aparecem de novo os cabeçalhos? Porque é o seguinte, lembra que eu tinha várias abas lá no Excel? Então, para cada aba, ele vai mostrar os títulos daquela aba. Só que você concorda comigo que não faz sentido? Pô, eu só quero que apareça nome, telefone, área, salário, idade e tudo mais, só lá na primeira linha. Na segunda aba, na terceira aba, na quarta aba, na quinta aba, eu não quero que apareça esse nome, telefone, área, salário e tudo mais. Então, a gente vai dar um jeitinho nisso. Então, vamos fazer isso já já, tranquilo? Só fica com isso em mente. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é pegar essa linha número 1 e subir ela para virar os cabeçalhos da nossa tabela. Como que eu faço isso? Vem aqui, ó, na guia Página Inicial e lá no cantinho direito, vai ter uma opção chamada Usar a primeira linha como cabeçalho. Que é justamente isso, ó, como se fosse promover essa primeira linha para jogá-la para cima e conseguir virar os cabeçalhos. Então, clica lá, usar a primeira linha como cabeçalho. Vamos lá, então agora que a gente conseguiu promover os nossos cabeçalhos, ficou aqui direitinho, ó, repara. Tá lá a coluna de nome, coluna de telefone, coluna de área, coluna de salário, idade e tempo de empresa. Só que agora, lembra aquele segundo problema que a gente tinha que a gente vai precisar resolver, que é, a gente tem aqui, ó, por exemplo, na linha 30, os cabeçalhos da segunda aba. Depois vai ter os cabeçalhos da terceira aba, da quarta aba e assim por diante. Então, o que eu vou ter que fazer é, eu vou ter que tirar da minha tabela tudo que for telefone, ou tudo que for nome, tudo que for área. Ou seja, todas as linhas da minha tabela que tiverem esses textos aqui, ou nome na primeira coluna, ou a palavra telefone na segunda coluna, ou a palavra área na terceira coluna, tudo isso eu vou ter que tirar da minha tabela. Por exemplo, vamos tirar aqui da nossa segunda coluna, vamos tentar filtrar só as linhas da tabela que não tem a palavra telefone, porque aí realmente eu sei que é informação de funcionário e não é um título, não é um cabeçalho da tabela. Como que eu faço para filtrar só o que eu quero? Clica aqui no filtrozinho, aqui em cima na setinha para baixo, e aí procura, ó, eu vou colocar, por exemplo, se você descer até lá embaixo, você vai ver que ele tem uma opção chamada telefone, que é dentro da minha coluna, da segunda coluna da tabela, que é a coluna de telefones, eu tenho informação, que é um texto escrito telefone, mas eu não quero que apareça o que for texto escrito telefone. Então você clica no telefone para desmarcar essa opção, clica em OK. Agora o que ele vai fazer?
todas as linhas onde estava escrito telefone sumiram, ó. Não tem mais nenhuma linha escrito telefone e, consequentemente, não tem mais nenhuma linha onde na primeira coluna está escrito nome, não tem mais nenhuma informação onde está escrito área, onde está escrito salário e assim por diante. Tranquilo? Agora, a única coisa que a gente vai ter que mexer é o seguinte, repara que em cada uma das colunas a gente vai precisar explicar para o Power BI se aquela coluna vai ter textos, ou se aquela coluna vai ter números, ou se aquela coluna vai ter dados e assim por diante. Ou seja, eu preciso explicar para o Power BI para cada coluna qual é o tipo de informação que eu vou colocar ali dentro. Se você reparar, do lado da coluna nome, está escrito aqui, ó, ABC. Quer dizer que aquela coluna ele identificou que é de textos. Na coluna de área, ele também identificou que é ABC, que é de textos. Na coluna de telefone, era para ser só números. Mas ele escreveu aqui, ó, ABC123. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele não conseguiu identificar qual é o tipo de informação, se vai ser texto, se vai ser número. Mesma coisa para salário, ele não conseguiu identificar, idade a mesma coisa e assim por diante. Mas no Power BI você sempre precisa especificar o que vai ser a coluna. Você não pode deixar ABC123. Você tem que colocar ou que vai ser um texto, ou que vai ser um número, ou que vai ser uma data e assim por diante. Então, o que eu poderia fazer? Poderia clicar na coluna de telefone, onde está escrito ABC123. Vou clicar aqui onde está escrito ABC123. Poderia mudar ali para, por exemplo, ó, número inteiro. Só que se eu for fazer isso, vou ter que mudar na coluna de telefone, na coluna de salário, na coluna de idade e na coluna de tempo de empresa. É mais fácil eu pedir para o Power BI fazer isso para mim automaticamente. Como que eu peço para o Power BI alterar os tipos das colunas para mim automaticamente? Clica em uma das colunas, tanto faz qualquer uma delas, e vamos selecionar a tabela toda. Para selecionar a tabela toda, eu vou apertar Ctrl A. Então, selecionei a tabela toda, vou vir aqui, ó, nessa guiazinha chamada Transformar, e vai ter um botão chamado Detectar tipo de dados. Ele vai tentar entender se aquela coluna é um número, se é um texto, se é uma data. Então, vem aqui, Detectar tipo de dados, e repara, automaticamente, todo mundo que é texto está com ABC, todo mundo que é número está com 1, 2, 3, bem certinho ali pra gente. Show? Então, já tenho tudo, ó, industrial, administrativo e assim por diante. Agora, que eu já terminei de juntar tudo, o que eu faço? Lembrando que a gente não está no Power BI. Eu estou no Power Query, que é uma ferramenta temporária que eu estou editando a minha planilha, e aí, terminando de editar a planilha, eu vou carregar ela para dentro do Power BI do jeito que eu finalizei. Então pronto, é como se esse aqui eu estivesse preparando um bolo, e esse bolo fosse o Power BI, mas por enquanto a gente está no forno, preparando o bolo, aquecendo o bolo ainda. Então, nosso Power Query é como se fosse o nosso forno aquecendo o bolo. Então, o que eu tenho que fazer agora? Tenho que tirar o bolo do forno. Meu bolo está pronto, vou tirar ele do forno, ou seja, vou jogar essa tabela do jeito que está prontinha para dentro do Power BI. Como? Indo lá em página inicial, clicando aqui nesse botão de fechar e aplicar. Vou clicar aqui. Show! Beleza. Quando eu clicar lá em fechar e aplicar, o que ele vai fazer? Ele vai dar uma carregada nas informações, ele vai trazer a planilha do jeito que ela veio pronta para cá. E um último detalhe, o único detalhe que a gente acabou não fazendo é, se você reparar, posso vir aqui dentro do Power BI na guia dados. Ele vai mostrar aqui para mim a tabela tudo direitinho, com os nomes, telefones e tal. Só que a nossa tabela, ela veio com o nome da pasta. O nome da pasta no meu computador estava 1108, que é 8 de novembro. Então, o nome da tabela ficou com o nome da pasta, mas o nome da tabela tem que ser cadastro de funcionários ou alguma coisa assim. Então, o nome da tabela, eu vou clicar 2 vezes nela, 2 vezes no nome, vou mudar aqui o nome dela para cadastro funcionários e dar um Enter. Show de bola, tá lá, mudei para cadastro funcionários, certinho. Agora, o grande barato é o seguinte, repare que eu vou ter aqui tudo, todas as informações da empresa. Área administrativa, área de logística, área comercial, área industrial, diretoria, parcerias e tal. Só que o grande barato da gente conseguir juntar todas as abas do Excel em uma única tabela é, além de a gente conseguir analisar tudo de uma forma muito mais fácil, sempre que eu acrescentar alguma informação lá no Excel, essa informação vai ser atualizada aqui no meu Power BI, de uma forma muito simples, e eu vou te mostrar agora. Por exemplo, eu vou abrir aqui a minha planilha de Excel. Deixa eu abrir aqui. Abri aqui, então, a minha planilha em Excel. Repare que, por exemplo, ó, na aba Industrial, se você olhar os nomes, não tem ninguém que tenha o meu nome, por exemplo, ó, Alon Pinheiro. Não tem ninguém. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar um novo funcionário, por exemplo, Alon Pinheiro, só para a gente testar o que acontece quando a gente acrescentar alguém aqui dentro do Excel, o que acontece lá no Power BI. Então, eu vou colocar mais um funcionário, por exemplo, ó, Alon Pinheiro. Vou colocar aqui um telefone qualquer, 9. Vou colocar aqui um telefone qualquer, 987654321. Show de bola, tá lá. Área industrial, salário aqui, vou colocar, por exemplo,
R$3.000, show de bola. Idade, 25 anos. Tempo de empresa, eu vou colocar aqui 4 anos. Show de bola, tá lá. Eu vou salvar minha planilha, vou fechar ela e voltar para o meu Power BI. Voltei aqui para o Power BI. Se eu olhar, por exemplo, nessa lista de nomes, ó, eu posso clicar aqui no filtro da lista de nomes. Se você procurar aqui, não vai ter ninguém chamado Alon Pinheiro. Ó. Na lista não tem nenhum Alon Pinheiro. Agora, se eu clicar nessa guia aqui, ó, página inicial, e clicar nesse botão de atualizar, o que ele vai fazer? Ele vai olhar aquela minha planilha em Excel, ele vai atualizar todas as informações mais uma vez. E aí, se eu procurar aqui ó, agora na lista, por exemplo, tá lá o Alon Pinheiro. Ó. Se eu pesquisar aqui agora, Alon Pinheiro, já estava aparecendo na lista, Alon Pinheiro, pesquisei e dei um ok. Tá lá, Alon Pinheiro, telefone que eu acabei de colocar lá, fictício, 9876, área industrial, salário R$3.000, 25 anos de idade e 4 anos de empresa. Posso agora tirar o meu filtro, clicar aqui ó, no limpar filtro, que ele já vai voltar a aparecer todo mundo. Então agora fica muito mais fácil e automático. Sempre que você tiver alguma atualização lá no seu Excel, cadastrei um novo funcionário, ou então excluir algum funcionário saiu, ou foi demitido, ou foi desligado, ou pediu demissão, você consegue clicar em atualizar, que ele já vai atualizar todas as suas abas automaticamente. Você não vai precisar fazer isso a princípio nunca mais, a não ser que você queira pegar uma nova planilha, alguma coisa assim, mas para esse arquivo não tem problema nenhum. Se tiver uma nova aba lá no seu arquivo, ele vai conseguir pegar essa nova aba. Ah, criei uma nova área na empresa, vai ter uma área nova, vai ter uma aba nova lá no Excel, e aí quando você clicar em atualizar, ele vai atualizar com todas as abas que tiverem naquele arquivo automaticamente. Gostou então do conteúdo da aula de hoje? Se você gostou, não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou da aula, se conseguiu aprender, se conseguiu acompanhar. Se você chegou até o final, quer dizer que você faz parte da galera que assiste e acompanha a gente aqui, pelo menos até o final do vídeo. Então, se você chegou até o final, não esquece de comentar aqui embaixo nossa hashtag família hashtag para saber que você chegou até o final do vídeo. Espero então que você tenha curtido o conteúdo da aula de hoje. Se você quiser mais conteúdo de Power BI, não esquece de se inscrever no canal, porque todo dia tem conteúdo de Power BI, Excel e VBA. Todo dia mesmo, de segunda a segunda. Não esquece então, se você gostou da aula, de deixar o like, que ajuda muita gente a compartilhar cada vez mais conteúdo. E se você quiser mais conteúdo de Power BI de graça, eu deixei um mini curso, vai aparecer aqui perto da minha cara, o link para um mini curso de Power BI e também um outro vídeo onde eu ensino mais sobre Power Query. Então, vão aparecer aqui essas dicas aqui de conteúdo para você, acessa e a gente se vê no próximo vídeo.